Boa noite, pessoal. Tudo bem? Tudo certo? Se vocês lembram desse vídeo, vocês sabem do que a gente vai conversar hoje. Se vocês lembram desse vídeo, também vocês sabem o que a gente conversou semana passada. Quer dizer, semana passada não. Da última vez que a gente esteve falando sobre os 10 mandamentos. Vocês lembram qual que foi? Ninguém lembra qual que foi? Tu lembra? Não fale o nome de Deus em vão. Né? Era isso aí. Esse era o terceiro. E daí, naquele estudo a gente aprendeu que uma das coisas que a gente acaba fazendo muitas vezes é colocando Deus em coisas que ele não merece ser colocado. E até quando sobe o preço da gasolina, vocês lembram desse exemplo? A gente diz, meu Deus, né? Subiu o preço da gasolina. Depois daquele momento que a gente passou aqui conversando e tal, e estudando, por inúmeras vezes eu me peguei falando coisa assim. Isso cutucou vocês durante algum tempo? Vocês perceberam como a gente fala e nem se toca, né? Como isso aí é tão presente. E por mais que fosse algo tão simples, como a gente não consegue abandonar, né? Então vamos continuar trabalhando nisso. E hoje nós vamos conversar sobre o quarto mandamento. E o quarto mandamento também tem os seus segredinhos, as suas facilidades, as suas dificuldades. Tem tudo aquilo que a gente precisa mudar, tem tudo aquilo que a gente precisa aprender, tem tudo aquilo que a gente precisa ver, reconhecer e entender. Entender o que Deus quer nos falar através desse quarto mandamento, dos 10 mandamentos, né, que Deus deixou para Moisés. Antes de a gente continuar, vamos abaixar nossas cabeças para pedir que Deus realmente esteja nos dando clareza e que esse momento seja todo a Ele e que Ele possa estar usando cada minuto para que nós possamos aprender a honrar e dar glórias ao nosso único Deus, o Deus verdadeiro. Senhor Jesus, eu te peço, Senhor, por esse momento que nós vamos ter, Pai, lendo a Tua Palavra e conversando sobre esse mandamento, Pai. Te peço que o Senhor esteja abrindo os nossos corações à Tua Palavra, que nada seja feito em vão, Senhor. Te peço que o Teu Santo Espírito esteja transformando, Pai, qualquer palavra, qualquer frase, em uma ação que brote no nosso coração um desejo de mudança, Pai, em cumprir a Tua vontade nas nossas vidas, Senhor. Nós sabemos que é difícil, Pai. Tudo aquilo que o Senhor tem nos apresentado, pelo menos até agora, nesses mandamentos que temos estudado, exige mudança, exige sacrifício, Senhor. E eu sei que isso que Tu nos apresenta hoje também vai exigir um esforço muito grande da nossa parte, Pai. Mas eu te peço que o Teu Santo Espírito esteja nos auxiliando e nos capacitando, Pai, a sermos cada dia mais parecidos com Cristo, Senhor. Use esse momento para isso, Senhor, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Pronto. Então tá. Quarto mandamento, lembra-te do dia do sábado. Posso lembrar até de sábado passado, que foi 20 de setembro, aniversário do Diogo, e também, né, nossa data do nosso país, o Rio Grande do Sul. Então foi um dia muito legal, mas não é desse sábado que a gente vai estar falando hoje. Não é esse sábado, tá? Não foi o que aconteceu ontem, nem do aniversário do Diogo. Nós vamos conversar sobre outro sábado, outra questão, né? Especificamente, falando sobre o quarto mandamento, que diz, lembra-te do dia do sábado, ele lida com algo que é muito presente em todos nós, que é o tempo. O tempo é a métrica que a nossa vida vai se desenrolando, né? O tempo é que a gente pode medir as coisas, e a gente calcula muitas coisas a partir do tempo. E uma das coisas que nós somos é escravos do tempo. Não sei se todos vocês perceberam, mas assim, eu ficaria muito feliz se eu tivesse um dia a mais na semana, né? Se eu tivesse uma tarde a mais, um dia a mais na semana, eu ficaria muito feliz. Mas por quê? Para ficar dormindo mais? Não. Porque eu teria muito mais tempo para fazer outras coisas, que eu tenho 500 coisas para fazer, e eu não consigo mais fazer só naquilo ali. Teria que ter um dia a mais. 7 dias são muito pouco. Eu precisaria mais. O fato é que todo ser humano sempre está correndo atrás do tempo. E não cabe mais nada na nossa agenda, porque a gente sempre está ocupado em fazendo 500 coisas e não tem tempo para fazer mais nada. Isso não é um privilégio só nosso, não ter tempo nem mesmo para descansar, nem mesmo para dormir, nem mesmo tempo para passar com as pessoas, nem tempo mesmo para desenvolver um ministério, para trabalhar para Cristo. Isso não é um privilégio só nosso. Naquele tempo, quando Deus deu a Moisés os 10 mandamentos, adivinha o que aquele povo era? Um pouquinho antes da história, o que eles eram? Escravos. E o escravo, ele tem o sábado e domingo para fazer churrasco, né? Não tem.
Não tem sábado, não tem domingo, é de sol a sol, enquanto tem sol trabalha, e se tiver uma janta de noite, amém. O contexto que Deus enviou o quarto mandamento foi para aquele contexto da escravidão. Ele diz assim, vamos abrir lá em Êxodo 20, agora nós já estamos no versículo 8, do 8 até o 11. E ali a gente vai poder ver então o que Deus diz para aquele povo que há pouco tempo atrás era escravo, que não tinha tempo nem mesmo para passar com Deus, nem com a sua família, mas vivia sob a pressão do faraó. Olha só o que Deus diz lá. Êxodo 20, do versículo 8 até o 11, diz assim: Lembra-te do dia de sábado, para santificá-lo. Trabalharás 6 dias, e nele farás todos os teus trabalhos. Mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos ou filhas, nem teus servos ou servas, nem teus animais, nem os estrangeiros que morarem em tuas cidades. Pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que nela existe. Mas no 7º dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou o 7º dia e o santificou. Nesse contexto da escravidão, viver sem tempo não é algo que é somente da nossa... não é somente a nossa realidade, não ter tempo mais na nossa agenda. Mas naquele momento em que Deus deu os 10 mandamentos para Moisés, aquele povo era escravo e não tinha tempo. Como eu comentei há pouco, não tinha tempo para fazer mais nada. Mais nada. Por isso que foi extremamente importante esse mandamento, esse 4º mandamento. Onde que Deus diz assim, lembra-te do dia do sábado para santificá-lo. Pode fazer tudo o que tu quiser, mas em 6 dias, o 7º, tu descansa. Por que descansar? O que Deus estava querendo dizer com isso? Eu estava pesquisando, e eu não sou um cara muito atlético, vocês podem ver pelo meu físico, né? Também não sou um cara muito ligado à saúde, não sou nenhum doutor nisso, nunca estudei nada, né? Mas eu dei uma pesquisada e eu vi que no Canadá e alguns outros lugares do mundo, até na Europa do Leste, os caras são meio malucos. Eles tentaram ver se tinha algum tipo de... se o ser humano conseguiria se adaptar a uma outra realidade de trabalho. Para vocês terem uma ideia, quando teve a Revolução Industrial, o ser humano tinha que trabalhar 72 horas por semana, né? Depois, o pessoal viu na Inglaterra que isso matava. Aí foi para 48. Aí chegou para 40. É mais ou menos isso. Tem gente que trabalha mais, tem gente que trabalha menos, mas mais ou menos por aí, né? Tem gente que trabalha bem menos que 40, né? Tem gente que trabalha muito mais do que isso. Para essas pessoas que trabalham menos e mais, se encaixa um pouco esse mandamento. Então o pessoal estudou e viu que realmente não tem outro jeito. Que o melhor jeito para o ser humano se adaptar a uma rotina e poder viver uma vida saudável é se a cada 6 dias ele puder descansar um. Puxa vida, isso aí já estava escrito na Bíblia há muito tempo, né? Mas foi comprovado isso e tal. E quando Deus criou os céus e a terra, fez toda a criação, ele descansou no 7º dia para quê? Será porque ele estava cansado? Aí que ele cansou tanto, o braço dele direito estava pesado já, né? Estava precisando de uma massagem, não estava muito bom. Não, Deus não vai cansar. Por que ele fez aquilo ali? E por que ele deu os 10 mandamentos e o 4º mandamento, ele fala ainda citando como exemplo ele mesmo, dizendo assim, pois em 6 dias o Senhor fez o céu e a terra, o mar e tudo que neles existe, mas no 7º dia descansou. Por quê? Por que isso? Né? Bom, a gente vai entender mais para frente. Mas o que eu queria dizer é que os judeus, povo que foi indo até o tempo de Jesus, obedeceu guardar o sábado de uma maneira extremamente forte assim, e rígida. Os judeus e outras áreas até do cristianismo, eles respeitam extremamente essa questão do sábado. Antes de Jesus, antes do tempo de Jesus, para vocês terem ideia, eles não podiam fazer nada no sábado. Nada que fosse fazer no sábado. Cozinhar, por exemplo, tu tinha que preparar no outro dia, para depois tu só comer. Tu tinha tantos metros que tu poderia caminhar por dia. Se tu caminhasse mais do que isso, estava pecando. Entendeu? Se alguém se machucasse, se ferisse, tu não poderia ajudar aquela pessoa. Porque só o fato de tu estender a mão, puxar ela, suar, já está pecando. Então eles levavam isso tão à risca que era um legalismo extremo. Mas, de certa forma, eles obedeciam ao mandamento que Deus tinha dado, né? A pergunta que fica é a seguinte: e nós, hoje, Aliança Bíblica de Bento Gonçalves, cristãos aqui em Bento Gonçalves, o que a gente tem que tirar desse mandamento? O que Deus pede para nós? Para que a gente nem
almoce no sábado, que a gente nem caminhe 100 metros, que a gente não faça nada. O que ele quer dizer com tudo isso? Como se aplica isso para nós, na nossa realidade? E também, será que a gente tem guardado isso? Será que a gente tem respeitado esse mandamento? Vamos lá. Que mandamento, um versículo. Lembra-te e santifique. Alguém lê para nós o versículo 8, por favor? Isso aí. Então o mandamento, ele se inicia com a palavra lembra-te. Esse lembra-te não quer dizer assim, puxa vida, né? Olha, nós fizemos umas coisas aí. Não, o lembra-te nesse sentido que ele está querendo falar é pegar algo do passado e tornar presente. Sabe quando tu pega uma coisa que aconteceu e que devia estar acontecendo? É mais ou menos esse sentido, né? Lembra-te do dia de sábado, para santificá-lo. Então, eu escrevi alguma coisa aqui para ficar mais claro, que diz assim, ó, tem como significado a palavra lembra-te, tomar algo do passado e torná-lo presente. Não é somente uma recordação, mas uma menção do que deve continuar a ser feito. E a parte de santificar, o que significa santificar? O que significa tornar santo alguma coisa? Bom, santificar significa separar, significa colocar à parte, fazer algo diferente. Nesse caso, santificar seria assim, pegar o dia e fazer uma coisa diferente aí. Esse dia não vai ser como os outros dias. Deus está dizendo mais ou menos assim, em 6 dias, Michel, tu pode fazer o que tu quiser. Tu pode almoçar massa todos os dias. Pode trabalhar de sol a sol. Pode fazer o que tu quiser. Mas um dia, o 7º dia, um dia do 7, tu precisa santificar. Tu precisa separar. Ele precisa ser diferente dos outros. E a pergunta inicial que eu deixo para vocês começarem a pensar sobre isso, todos os dias têm sido iguais para vocês? É sábado, é domingo, é segunda, é terça, é quarta e quinta, a gente está fazendo a mesma coisa. Não tem tempo mais para nada. Se sim, já tem um problema. Se não, a gente vai continuar a conversar um pouco sobre isso, né? Então, santificar é isso, é colocar à parte, é separar para alguma coisa, né? E a palavra sábado, ela significa descanso, né? Significa descansar, repousar. É uma interrupção. Isso que significa a palavra sábado. Então, o que a gente pode entender, e eu li esse versículo e até em outros idiomas, dessa vez, realmente eu li para ver o que dizia. E muitos diziam que lembra-te do dia do descanso e não o dia do sábado. Porque sábado significa descanso. Sábado, ele significa descanso. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Não. Então, o que essa palavra sábado e por que esse mandamento ele está na Bíblia? Por que Deus deixou ele? Na realidade, o princípio do 4º mandamento nos protege contra adorar o nosso trabalho ou adorar a nossa comodidade. O que eu quero dizer com isso? O primeiro mandamento, ele dizia que existe somente um Deus, né? O segundo mandamento diz também que a gente só tem que adorar Ele, que a gente não tem que fazer mais nada, somente adorar Ele, nenhum outro ídolo, né? O 4º mandamento nos ajuda a cumprir esses 2 mandamentos, sabe por quê? Porque se eu não tenho tempo para mais nada, a não ser para o meu trabalho, a não ser para a minha rotina frenética, o que eu acabo fazendo muitas vezes, sabe o que é? É construindo um altar na minha vida e sacrificando muita coisa para esse meu ídolo. No caso, o trabalho. No caso, a minha agenda. No caso, a minha rotina. No caso, as pessoas que estão ao meu redor, porque eu vivo para agradar os outros. E quando eu fiz esse paralelo e entendi isso que a Bíblia falava, é algo muito forte. Porque sabe quais são os sacrifícios que a gente tem feito nas nossas vidas? Nós temos sacrificado as nossas famílias em um altar para que a gente possa, então, adorar o nosso trabalho, adorar qualquer outra coisa, mas não Deus. A gente tem sacrificado o nosso relacionamento com Deus. A primeira coisa que a gente tira tempo, de quem a gente primeiramente tira tempo, quando a gente não tem tempo para fazer mais nada, sabe o que é? É de Deus. Quando a gente está cansado e a gente nem leu a Bíblia, eu vou dormir, daí depois amanhã eu dou um jeito, né? Se aparece algum compromisso e eu tenho que fazer alguma coisa no ministério, não vai dar porque eu tenho que trabalhar. Quando a gente não tem tempo, de quem a gente deveria dar a maior quantidade de tempo e a melhor qualidade do tempo do nosso dia, daquilo que nós temos, a gente acaba tirando. A gente faz esse sacrifício para o nosso ídolo. Vocês conseguem entender como isso é pesado e como dia após dia nós temos erguido um altar e sacrificando, colocando o nosso sangue ali para enaltecer não a Deus, mas qualquer outra coisa que não seja Deus. Então,
Na realidade, os princípios do quarto mandamento nos protegem contra adorar o nosso trabalho ou adorar a nossa comodidade. Porque, é muito legal, a gente está falando aqui que a gente precisa descansar. E a gente precisa mesmo repousar. Tem pessoas que descansam muito. Então também tem esses que precisam se puxar um pouquinho. Né? E daí nós já vamos falar uma questão assim, quando vem pessoas com uma idade um pouco mais avançada, né? Com todo respeito, não quero ofender ninguém, e o cara chega assim, Senhor, o senhor precisa tirar umas férias, o senhor está muito estressado. Alguém já falou isso? Ou tu já falou para alguém? Já ouviu algo nesse contexto? Diz assim, tira uns dias de folga. E aquela pessoa, não posso, tá difícil, né? Mais ou menos assim. Então tem essa realidade da pessoa que vive e que sacrifica tudo pela rotina, pelo trabalho, para ter coisas. Se sacrifica por coisas. Mas também tem, por outro lado, geralmente uma geração mais nova que tem que dizer assim, vai procurar um emprego, rapaz, né? Tá na hora de trabalhar. Te puxa, né? Aqui, vou te ensinar. Vai fazer alguma coisa. A gente tem as duas áreas. E esse mandamento trata das duas áreas. Não é só o fato de repousar. No caso, a palavra sábado, né? Do descanso. Mas é sim. Será que a gente está descansando demais? Será que a gente está descansando de menos? Mais ou menos por aí. E em Gênesis 2, que nem tem ali, se vocês quiserem confirmar na Bíblia, ele acaba dando uma menção. Então, aí é o que o versículo, o mandamento, acabou citando, né? Que diz assim, no 7º dia, Deus já havia concluído a obra que realizara e nesse dia descansou. Então, Deus também descansou. Se tu é aquele gringo duro que tem que trabalhar para tirar leite de vaca todo dia, porque a vaca não dá brecha, todo dia tem que tirar leite, né? Tem que descansar um pouquinho também, né? A uva está começando a brotar agora, nós vamos ter que trabalhar direto. Tem que descansar um pouquinho, né? Os caras tá que nem eu que tem trabalho acumulado para trabalhar 25 horas por dia. Tem que descansar um pouquinho, sabe? Tem que ter sabedoria e não sacrificar a minha família, não sacrificar os meus relacionamentos, não sacrificar a minha intimidade com Deus por causa dessas coisas, né? E agora eu gostaria só de dar um panorama para vocês, meio teológico, que diz assim, muitas pessoas têm a dúvida se realmente Deus ele construiu os céus e a terra e tudo que nela existe em 7 dias de 24 horas. O que vocês acham? Levanta a mão quem diz que Deus construiu em 24 horas mesmo, que cada dia teve 24 horas, levanta a mão para mim ver. Por favor. Vocês acreditam que Deus construiu em 6 dias e no 7º descansou? Esse tempo era 24 horas ou era, sei lá, um tempo meio doido que a gente não entende? Já pararam para pensar nisso aí? Nunca pararam para pensar nisso? Bom, se vocês nunca pararam para pensar, amém, porque não vai salvar nada, não vai adiantar nada. Mas para aqueles que pararam para pensar nisso, puxa vida, será que Deus tinha 24 horas por dia? Será que ele fez em 6 dias mesmo? Porque a Bíblia diz que um dia para Deus é como se fosse 1000 anos, e 1000 anos para Deus é como se fosse um dia. Então quer dizer, como é que foi isso, Michel? Né? Bom, eu acredito que realmente Deus criou os céus e a terra, como está descrito na criação em Gênesis, em 6 dias e cada dia tinha 24 horas. Porque ele ainda diz para a gente seguir o exemplo dele. Nesse mandamento ele até diz, assim como o Senhor que trabalhou 6 dias e no 7º descansou, vocês também. Né? Então, isso é uma aulinha de teologia meio, né, que não ajuda muito, mas se alguém perguntar para vocês, já que nós estamos no tema, nós vamos abordar, né? Então vocês têm que ter um dia do descanso, tem que ter um dia então para estar com a nossa família, estar com Deus e realmente não viver por coisas, mas viver por Deus. Esse dia, será que ele tem que ser o sábado ou o domingo? Puxa vida, mas está escrito guardar o sábado. E nós estamos fazendo o que aqui hoje? Hoje não é sábado, né? Como é que isso aconteceu? Né? Como é que foi parar toda essa questão se o povo, até antes de Jesus, guardava o sábado que não poderia caminhar 100 metros que estava pecando? E agora a gente está aqui no domingo. O que aconteceu na história? Né? Então, eu gostaria de ler para vocês Deuteronômio 5,15, se vocês puderem abrir ali. Abram lá, Deuteronômio 5,15, para a gente começar a entender um pouco mais do que aconteceu na história. Tudo isso para que a gente possa estar aplicando depois, né? Então vamos lá. Deuteronômio 5,15. Então ele diz assim, olha só. Lembra-te de que foste escravo no Egito, e que o Senhor, o teu Deus, te tirou de lá com a mão poderosa e com o braço forte. Por isso o Senhor, o teu Deus, te ordenou que guardaste o dia de sábado. Então tá.
Esse é mais um exemplo, mais uma citação entre inúmeras que existem na Bíblia, principalmente no Antigo Testamento, sobre a questão de reservar o sábado, né? Então, nesse momento, a gente começa a se perguntar, o que a gente está fazendo? Será que está tudo certo? Será que está errado isso que nós estamos fazendo? O que aconteceu na história? Será que nós somos pecadores? Será que a gente tem que guardar o sábado ou o domingo? Será que o pessoal que guarda o sábado está errado e nós somos certos? Ou ao contrário? O que acontece? Bom, primeiro fato, depois que Jesus morreu na cruz, tudo mudou. Depois que Jesus morreu lá na cruz, não foi só a minha vida que mudou. Não foi só a vida de vocês que mudou. A vida de todo mundo mudou. A rotina mudou. A semana mudou. Foi algo que marcou o calendário, antes de Cristo, depois de Cristo. Ele foi o personagem central da história. Então, tudo mudou depois de Jesus. Inclusive essa questão. Tudo mudou, né? Também, antes de entrar nesse ponto, vamos fazer assim, ó. Alguém lê para nós Marcos de 16 até o 2, por favor. O que aconteceu, o indício do sábado e do domingo, antes de ir para um outro tópico, para ficar mais claro. Marcos 16, 2. Bem simples. Não, só o 2. O que diz aí? Marcos 16, 2. Opa, isso aí. Vamos ler mais um. Lucas 24, 1. Eduardo, lê para nós, faz favor. Lucas 24, 1. Isso aí. Gente, nós poderíamos ler os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, todos eles vão dizer o quê? Que Jesus, ele ressuscitou em que dia que foi? No domingo. Puxa vida, no domingo. Por isso que eu disse que tudo mudou depois de Jesus. O que acontece? Em Deuteronômio, Deus ele diz assim, ele ordena que aquele povo guardasse o sábado em memória da libertação da escravidão que eles viviam. Então eles guardavam o sábado em memória, nós fomos libertos da escravidão. Esse era o propósito. Nós, depois de Cristo, tudo mudou depois de Cristo. A gente está no domingo e vive o domingo, sabe por quê? Porque nós também fomos libertos de uma escravidão, mas da escravidão do pecado. Essa é a questão. E Jesus, ele ressuscitou justamente em um domingo. Um domingo que é o primeiro dia da semana. E, como eu comentei, a gente pode ver em Mateus, está lá em Mateus 28, 1, Marcos 16, 2, Lucas 24, 1, João 21. Todos esses vão dizer que Jesus, ele realmente ressuscitou no primeiro dia da semana. Então, um dos motivos é esse. Nós nos encontramos no domingo, nós descansamos no domingo, celebramos no domingo, justamente para celebrar em memória de Jesus que morreu lá na cruz, que ressuscitou e graças a isso nós temos temos direito à vida eterna, né? Temos a salvação. Um dos motivos é esse. Também a igreja primitiva, né? Que veio no decorrer depois de Jesus, da crucificação e tudo isso, com os apóstolos, diz em Atos 20, versículo 7, acaba citando que a igreja primitiva se reunia no domingo, justamente para relembrar o que Cristo tinha feito, o que tinha acontecido com Jesus ali. Por isso que não era no sábado, mas no domingo. O sábado é uma questão da lei judaica. E depois que Jesus veio, a gente não vive mais na lei judaica. Então o pessoal se encontrava no domingo, em memória daquilo que Cristo tinha feito, porque ele tinha vencido a morte e ressuscitado no domingo. Terceiro ponto foi o imperador Constantino, que no ano mais ou menos 321 depois de Cristo, ele, por uma politicagem das braba, ele decidiu que a religião do Império Romano seria o cristianismo. E nesse momento que ele decidiu isso, e por toda a política que estava acontecendo e os interesses que tinha na época, ele determinou que o domingo seria o dia do Senhor, né? Então, esses são os fatos da história da igreja primitiva, e esses são os fatos também da história política, do que aconteceu para que hoje a gente possa se encontre no domingo, e a gente possa dizer que a gente não tem que reservar e guardar o sábado, o dia da semana sábado. Porque sábado significa descanso e não o dia específico da semana. Mais ou menos esse é o sentido. E se nós nos encontramos no domingo é porque a gente faz isso, principalmente em memória, porque Jesus venceu a morte e ressuscitou no sacrifício dele, e por honra a isso nós nos relembramos, e foi isso que aconteceu com a igreja primitiva, né? Então, imagina só que mudar do sábado para o domingo na época foi um grande sacrifício. Se a gente for falar dessa forma, né? Imagina nós
nos encontrarmos, a gente tem o costume de se encontrar aqui domingo às 7 horas, e se eu marcasse para vocês que vai ser quarta-feira que vem às 6:30 da manhã. Vai mudar a rotina de um jeito absurdo. Foi um sacrifício gigante o que acabou acontecendo com aquele povo. Mas tudo isso para a honra e para a glória, né, de Deus. E aqui vem uma piadinha ainda para nós brasileiros, que eu acho que daqui a pouco o pessoal meio que não entendeu se é o sábado, se é o domingo, que a gente tem que descansar e para adorar. E por isso que nós temos um fim de semana, né? De 2 dias, né? Mais ou menos. Talvez seja por aí, né? Mais ou menos isso. Pessoal, ficou claro toda essa questão de um panorama bíblico meio complicado para explicar para vocês? A questão é, quando Deus diz para que a gente possa guardar o sábado, não é o sábado o dia da semana. Não é isso que ele está pedindo. Ele ordenou isso para aquele povo, o povo judeu, o povo que estava lá, que viveu isso. Mas depois que Jesus veio, através do sacrifício dele, através da graça, hoje a gente vive na graça, nós podemos guardar um dia da semana. O importante é guardar um momento para o nosso repouso físico e também para o nosso repouso espiritual. É isso que Deus pede que a gente faça. Que a cada 7 dias, a gente tenha um dia voltado para nós mesmos, para nossa família e também para Ele. É isso que Ele pede, que a gente siga o exemplo dele. Mas, que razões então a gente tem para relembrar do sábado, relembrar dessa questão do descanso? Por que a gente tem que então realmente repousar? E aqui, depois de todo esse panorama bíblico, eu quero colocar 3 tópicos para vocês, para que a gente esteja nos avaliando, talvez até na célula, discutindo sobre isso e aplicando nas nossas vidas. O primeiro que diz assim, uma das razões de gente ter um dia na semana para descansar, primeiro é já algo mais físico, que diz assim, para salvarmos a nós e a outros de nós mesmos. Não sei se vocês concordam comigo, mas a pessoa que mais me destrói sou eu mesmo. Sou eu mesmo. Sou eu mesmo, a pessoa que mais me faz mal. Quantas pessoas têm entrado em depressão, né? Pelo estresse, têm até ficado mais feias pelas rugas de preocupação, né? Quantas pessoas têm vivido uma carga, uma pressão, ao invés de deixar as coisas para Deus e descansar, tem dito assim, eu preciso trabalhar, porque se eu não fizer isso, não acontece. Se eu não trabalhar, se eu não fizer isso, as coisas não vão para frente. Se eu não me envolver, não fizer isso, papá, não vai ficar do jeito que eu quero. Não, eu cresci na minha família e ficar sem fazer nada é coisa de vagabundo. A gente acaba se destruindo de inúmeras maneiras, e que nem eu comentei antes, sacrificando até o nosso coração, porque a gente tá sempre à beira de um ataque cardíaco, quase, né? Tá no nível de estresse, assim, é pronto de explodir. Eu geralmente brinco que uma vez por semana quase me dá uma úlcera no estômago, porque acontece cada uma que tá louco, né? Então, a gente tá sempre a ponto de bala, né? Tem uns dias que a gente sai correndo aí que, se acontecer alguma coisa, nós estamos tão pilhados assim que se vier o Anderson Silva na nossa frente, a gente já sai soqueando porque a gente não tem tempo para nada e tá tão revoltado que a gente vive aqui, aqui, sabe? Estressado com tudo e com todo mundo. É mais ou menos assim a nossa rotina. Mais ou menos assim. Então, por isso que eu digo que um dos itens que a gente tem que se avaliar é se nós estamos nos destruindo. E até destruindo outros da nossa família, as pessoas que a gente ama, por causa da nossa rotina, e principalmente por não depender de Deus e não conseguir descansar em Deus, não conseguir entregar as coisas para Ele e saber que Ele vai fazer, mesmo que a gente esteja descansando. Primeiro ponto. Segundo ponto, então, que a gente pode aproveitar desse dia de descanso, seja lá ele o sábado ou o domingo, para se conectar com Deus e também com o povo dele. Então, nós estamos aqui cumprindo isso, eu acredito. Se conectando com Deus, se conectando com o povo dele. Mas muitas vezes isso não é prioridade para nós. Não é prioridade. Não é mesmo. Sabe por que eu digo que não é prioridade? Porque se tiver um jogo mais legal na TV, a gente não vem. Se acontecer alguma coisa, eu tiver com dor de cabeça, não vou vir. No célula, não vou vir no domingo, não vou trabalhar no ministério, vou pedir para outro fazer alguma coisa no meu lugar. Qualquer coisa que acontece, a gente já tira o foco, né? Uma vez eu vi de uma pessoa que tenho como exemplo que ele dizia assim, um cara reclamou para ele, disse, Bart, não vou poder fazer tal coisa na igreja que tinha que fazer, ou não vou poder me envolver em tal coisa, tô meio mal hoje, tô com uma dor de cabeça. E o cara perguntou, tá, mas
Isso seria um motivo para ti não ir trabalhar, por exemplo? Não, eu tenho que ir, né? Quantas vezes a gente vai trabalhar mesmo que estiver morrendo, mas a gente vai. Agora vir para cá não vai. Vir para o grupo não vem. Se envolver com uma pessoa a gente não se envolve, né? Trabalhar e desenvolver alguma coisa a gente não faz. Mas agora para o nosso trabalho pode estar caindo chuva de canivete que a gente sai tirando os canivetes das costas e vamos embora, né? Mais ou menos por aí. Então, quanto a gente tem se empenhado verdadeiramente e tem reservado um momento na nossa rotina, um momento no sábado, da nossa semana, para se conectar com Deus, para passar um tempo íntimo com Deus e para se envolver com o povo dele. Quanto a gente tem dedicado a isso? Avalia, pensa. Se não tem feito isso, falta de amor talvez seja um dos motivos. Preguiça talvez seja outro, sabe? E falta de compromisso com Deus seja um dos principais, né? Porque a gente prioriza qualquer outra coisa, mas não estar com Deus e estar com o povo de Deus. E aqui já é um desabafo, porque assim, gente, como tem sido difícil para nós nos encontrarmos e fazer qualquer coisa fora do ambiente aqui da celebração e fora do ambiente também de um célula. Como tem sido difícil. Eu pergunto para vocês, vocês têm se encontrado com as pessoas aqui fora da programação que é estipulado no horário? Isso tem acontecido? Não tem acontecido, gente. Porque eu, para tomar um chimarrão com um amigo, com um irmão em Cristo, eu tenho que avisar com 3 semanas de antecedência, mais ou menos. Tá mais ou menos assim. A gente não tem se envolvido. Nós não temos tempo para passar com as pessoas, passar com Deus. A gente não tem tempo para fazer o que mais importa na nossa vida. A gente não tem tempo para isso. A gente tem tempo para qualquer outra coisa, mas não tem tempo para se conectar com o Senhor e com o seu povo. E também ter um momento na semana reservado e obedecer esse 4º mandamento de descansar. A cada 6 dias descansar um. É para que a gente possa recordar da obra que Jesus fez por nós. O cristão, ele é salvo por obras, sim ou não? Quem acha que sim, levanta a mão. Pode levantar. Quem acha que sim? Essa é uma pegadinha do malandro. Quem acha que não, levanta a mão. Pode levantar, sem medo. Gente, sabe por que eu digo uma pegadinha? Porque teve um cara chamado Jesus Cristo, que ele viveu os mandamentos que nós estamos estudando de uma forma perfeita como ninguém jamais viveu. Então ele é o nosso exemplo. Ele entregou a vida dele na cruz por todos nós. Venceu a morte, derramou o último litro de sangue que ele tinha lá. Ressuscitou depois de 3 dias, porque no sábado ele descansou, para respeitar, né? Ressuscitou no domingo de manhã cedo. E ainda tem gente que diz que não é por obras. Não é pelas nossas obras, mas é pelas obras de Jesus, pela obra de Jesus Cristo que nós somos salvos. Por isso que eu quis dizer que era uma pegadinha do malandro. Não é pelas nossas obras, não é. Não tem nada que eu, Michel, faça que possa me dar a salvação. Isso não existe. Mas agora, o que Jesus fez por nós foi uma baita de uma obra. E foi uma obra completa. Então, nós precisamos de um momento para recordar do sacrifício e da obra gigante que Cristo fez por nós. Para vocês terem ideia, diz assim lá em João 19:30. Vamos dar uma navegada agora no Novo Testamento. João 19:30 diz mais ou menos assim. E Jesus disse, está consumado. Com isso, curvou a cabeça e entregou o Espírito. O que Jesus quis dizer quando ele falou assim, está consumado? Acabou. A obra que precisava ser feita, ela foi feita. E foi muito bem feita. Ela foi completa em toda a sua totalidade. Então Jesus disse, está consumado. E um dos fatores que nos leva a ter, até eu vou dizer assim, eu vou usar essa palavra, ter medo de descansar, é porque a gente, na verdade, talvez não acredita que Jesus fez tudo o que devia ter sido feito. Nós não confiamos plenamente no sacrifício de Jesus no momento que a gente trabalha para garantir o nosso pão para colocar em casa e a gente não consegue descansar nele, entregando para ele a nossa rotina e dizendo assim, olha Deus, eu vou dedicar esse momento para ti, vou dedicar esse momento para a tua obra, vou dedicar esse tempo para as pessoas, porque eu sei que tu tem preparado tudo o que eu preciso na minha vida e que eu dependo de ti, que não tem nada que eu possa fazer que vai me trazer segurança. É um dos motivos de por que a gente trabalha de sol a sol, com medo de ficar sem dinheiro, de passar fome, de ficar com necessidade. É a nossa preocupação gigante. E na verdade, sabe o que é? É desconfiar que Cristo não fez uma obra completa na cruz por nós.
Por isso que esse quarto mandamento, ele nos pede que a gente imite o que que Deus fez quando criou o mundo e descansou em um dia, que a gente possa descansar. Como significado também, que a gente descanse em Deus sabendo que Ele está à frente fazendo tudo para nós. Nos dando tudo aquilo que a gente precisa. Essa aqui é a verdade. Então, talvez um dos fatos que a gente não tem colocado um dia na nossa rotina para descansar, ou a gente não tem se envolvido na obra de Deus, porque não temos tempo mais, é porque talvez a gente não queira depender de Deus, porque a gente tem medo de depender de Deus. Porque se eu ficar sem fazer isso, eu corro risco de acontecer alguma coisa. A gente tem medo. E o que eu quero deixar para vocês, e a maior lição que a gente pode tirar nesse momento sobre esse mandamento é assim, pessoal, nós precisamos seguir o exemplo de Deus quando criou o mundo e entregar a nossa vida, pelo menos um dia da semana separar para estar pensando sobre isso e ter como significado a dependência de Deus e pensar, Deus, tu está na frente fazendo tudo por mim. Não tenha nada que eu possa fazer que vai dar o que eu preciso. Só tu pode fazer por mim. E aqui tem alguns versículos, se vocês querem abrir, talvez não dê para ler aqui direito, em Salmos 37, 5, esses são alguns versículos de geladeira, que vocês podem anotar e depois colocar na geladeira, na cabeceira da cama, porque são aqueles extremamente práticos, que diz assim, Salmos 37, versículo 5, entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Depois tem Mateus 6:33, que diz assim, busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas lhe serão acrescentadas. Tem um outro em Mateus 11, versículo 28, que diz assim, olha, venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Talvez vocês estejam passando por um momento difícil e uma rotina extremamente complicada e não tem tempo para mais nada. Mas sabe o que a gente precisa fazer num momento desses? Quando a gente não tem tempo para fazer mais nada e tem medo do que tem adiante por vir? É parar tudo e entregar para Deus. Começa por aí. Buscar Ele em primeiro lugar. Todas as outras coisas vão ser acrescentadas. Dizer para Ele que a gente precisa entregar o nosso fardo porque está pesado. A gente se sente sobrecarregado. E pedir para Ele descanso. A gente não tem conseguido parar. Não tem conseguido descansar. E novamente eu faço a pergunta para vocês. Vocês têm tido amor suficiente para se envolver com as pessoas que estão aqui ao nosso redor? Como tem sido isso, né? O que eu gostaria de deixar para vocês é assim, entreguem o caminho, se entreguem ao caminho de Deus. Entregue também tudo aquilo que vocês têm a Deus e confiem nele e deixem Ele agir. Porque preocupação é sinônimo de não confiar em Deus, né? Basicamente isso. Vamos abaixar nossas cabeças? Pedir para que Deus esteja nos apontando tudo aquilo que a gente tem falhado e até mesmo deixado de lado. E a falta de amor que a gente tem tido, falta de compromisso com a obra de Deus, e a gente não tem respeitado uma ordem divina de descansar e imitar a Cristo, assim, a imitar a Deus, assim como Ele fez na criação do mundo, e descansar. Ao menos um momento na semana, um dia durante a semana, e ter esse momento para que a gente possa estar se preservando de sacrificar a nossa vida, de sacrificar a nossa família, os nossos relacionamentos, de sacrificar a nossa intimidade com Cristo, para favorecer alguns ídolos, que talvez seja o nosso trabalho, seja algumas pessoas, algumas circunstâncias, a nossa agenda, até favorecer a nós mesmos, né? Desafio vocês a terem coragem de aceitar a obra que Jesus fez lá na cruz e confiar que Ele fez tudo por nós e que para nós Ele pede que a gente descanse e confie nele, que a gente entregue e deixe tudo nas mãos dele, que a gente possa ter a coragem de abandonar muitas vezes a nossa agenda para fazer aquilo que Deus pede e ter um momento para refletir sobre aquilo que Ele fez por nós. Pai, eu te agradeço, Senhor, por esse mandamento que o Senhor deixou há tanto tempo, Senhor, e te peço perdão porque, além de não entender, além de todas as mudanças que aconteceram no decorrer da história da igreja, Senhor, Jesus morreu na cruz por nós, Senhor. Ele fez a obra completa. Fez tudo aquilo que precisava ser feito, Pai, para que nós tivéssemos livre acesso a Ti.
Não tenha nada, Pai, que a gente possa fazer nessa vida que vai nos trazer segurança, que vai nos trazer conforto, que vai nos trazer libertação de uma escravidão, Senhor. Não tem nada. Somente Cristo, Pai, no sacrifício dele, pôde fazer algo completo, Pai, por nós, para que a gente possa ter uma vida livre. E mesmo assim, Pai, eu reconheço que todos nós temos vivido uma vida escrava do tempo, Pai, escrava do relógio. Temos voltado a ser escravos, Senhor, assim como o povo no Egito era escravizado pelo faraó, Pai. Nós temos sido escravos do tempo, da nossa rotina, das nossas ambições, Pai, que não são as Tuas ambições para as nossas vidas. Nós temos fugido de Ti, Senhor, e criado altares, sacrificando a nós mesmos e sacrificando as pessoas que nós amamos, inclusive até mesmo sacrificando a Ti, Pai, o nosso tempo que nós temos contigo, para conquistar coisas. Pai, eu Te peço perdão. Porque Jesus morreu na cruz, Pai, e Ele morreu por pessoas e não por coisas, ó Deus. Que Tu nos ensine, Pai, a confiar em Ti, a entregar o nosso tempo a Ti, Senhor. Que a partir de hoje nós possamos ter a coragem de entregar a nossa agenda a Ti e tudo aquilo que este for fazer, Pai, para que tudo seja feito para a Tua honra e para a Tua glória, Pai. E também como um sinal de honra, Senhor, dizendo que nós confiamos naquilo que Tu tem planejado para as nossas vidas, Senhor. Por isso que o Teu Santo Espírito esteja nos mostrando de uma maneira clara o que nós devemos fazer. E que a gente possa cumprir isso, Pai. Fazer tudo aquilo que o Senhor nos pede, nada mais do que o Senhor nos pede. Que o nosso foco de vida seja somente a Ti, Senhor. E que a gente volte e possa estar tendo um momento, Pai, durante os nossos dias para relembrar que Tu, Jesus, morreu por nós. E não morreu pelas coisas que nós temos batalhado para conquistar, Senhor. Tu morreu por pessoas, Pai. Tu morreu pelas pessoas que estão aqui hoje. E nós, eu tenho certeza que temos feito pouco ainda. Temos lutado e corrido atrás de coisas para nossa segurança e nosso conforto, nossa comodidade, Pai. Temos trabalhado, nos empenhado para ter de tudo, Pai. Mas nós temos abandonado a comunhão que Tu tanto queres que este tenha como uma igreja, Senhor. Por isso eu Te peço que o Senhor esteja tocando o coração de cada um. E que nós tenhamos a coragem, Senhor, dada por Ti, de buscar em Ti e entregar a Ti as nossas vidas, Senhor. Entregar tudo aquilo que o Senhor queres que este faça, a nossa vida, tudo aquilo que nós somos, para estar cumprindo um dos Teus mandamentos, Senhor. É isso que eu Te peço em nome de Jesus. Amém. Pessoal, convido vocês a continuarem então nesse momento sentados na cadeira, daqui a pouco até abaixar a cabeça, fechar os olhos e a gente vai estar cantando uma última música que de novo é a entrega. E tenta pedir para que Deus esteja tocando o coração de vocês e que vocês estejam se avaliando diante disso. O que falta entregar para Cristo? Talvez a gente tenha entregado o nosso coração há muito tempo atrás, mas a nossa rotina tem nos afastado de Deus. As nossas obrigações têm nos afastado de Deus. Aquilo que nós queremos tem nos afastado de Deus. O que nós temos buscado tem nos afastado de Deus. Então meditem, busquem pedir a Deus durante essa semana para que Ele mostre mesmo com clareza o que falta entregar. Se o nosso coração a gente já entregou, o que falta entregar para Cristo? O que falta? Porque eu tenho certeza que nós não fomos salvos para a gente buscar casa, dinheiro, conforto, mas a gente foi salvo para buscar a Cristo e ter um compromisso com Ele e com o povo dele.